A verdade, todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportarem a verdade. E disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele a quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. O que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade no orar e a usar os seus dons. Para chegar até mim tem que entrar pelo caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele a quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. O que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar e não fale em meu nome se eu não mandar.
Glórias a Deus, irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês no mundo inteiro. Hoje, irmãos, a gente vai apresentar aqui um testemunho muito lindo, né? Foi o padre que virou pastor evangélico no Brasil. Foi o primeiro, né? O primeiro padre que virou pastor evangélico no Brasil. E esse testemunho, irmãos, deste padre é a realidade, irmãos, do que diz a Bíblia Sagrada, né? E aí, meu irmão, minha irmã, se a gente pensar que a salvação será tão fácil, nós podemos estarmos enganados. Podemos estarmos enganados, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz assim, que o vento assopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Aí, irmãos, a gente tem que parar para pensar que servir a Deus, irmãos, na beleza da sua santidade, não é fácil. Mas aí, irmãos, eu não posso pregar coisas que vai fingir que haverá muita salvação. O próprio Jesus diz, olha, muitos são chamados e poucos escolhidos. E aí, irmãos, a mente do homem é diferente da mente de Deus. A nossa alma é diferente da alma de Deus, porque se nós não imitarmos a Cristo, como que a gente poderá ser salvo, irmãos? Então eu tenho que pregar a verdade. Eu tenho que pregar essa verdade, irmãos. E aí, porque se eu não pregar, irmão, a verdade, aí o que adianta eu ficar trabalhando esses anos todinho para Cristo e depois não ser salvo? Meu objetivo, irmão, é pregar essa verdade e viver ela, né? Porque quando você diz assim, poxa, será que você vive a verdade de Deus, né? Aí se eu disser que eu vivo, vão me chamar de louco. Assim como aconteceu com este padre, né? Que você vai ouvir esse grande testemunho, né? E ele, irmãos, foi até preso porque estava com suas vestes simples e humilde, que é assim que Deus quer que a gente viva nesse mundo, né, irmãos? Porque toda aparência, toda boa aparência desse mundo, irmãos, parece ser coisas boas, né? Mas no fundo, você observa que não são, irmãos, para Deus não. E aí eu quero que você ouça com muita paciência, muita tranquilidade, esse testemunho do Padre, para que você possa também, irmãos, se converter a Cristo. Porque, irmãos, sem conversão, não tem como a gente subir ao céu de glória, sem a conversão. Então, aceitamos Jesus, correto, mas a conversão, irmãos, é outra coisa. A conversão faz com que você tenha certeza, irmãos, que você está vivendo em Cristo, de verdade. Você tem que ter essa certeza absoluta. Não pode haver dúvidas. Aí você faz a pergunta para você mesmo, será que eu estou vivendo que nem Jesus, que pediu em sua palavra para sermos imitadores dele?
E o próprio apóstolo Paulo imitou a Cristo e disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha só, irmãos. Aí é que vem a salvação. Aí é que vem a salvação, se você estiver imitando, irmão, Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que eu volto a dizer aqui: o vento assopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Você está entendendo, irmãos? E aí, meu irmão, eu paro para pensar nisto e percebo que até eu, irmãos, ainda não me aproximei, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque, irmãos, viver para Cristo é como se você estivesse vendo e ouvindo a voz do vento, o soprado do vento, passando por você, e você olha para aquele vento e diz: poxa, para onde vai esse vento? Eu não sei de onde ele vem, e ele passou por mim agora e eu não sei para onde é que ele vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Não sabe de onde vem nem para onde vai, irmãos. Eles são tidos aqui na terra como peregrinos. E aí, por que que o povo de Deus é chamado de louco? É porque há diferença entre o povo de Deus e o mundo. Nós não podemos, irmãos, estarmos unidos a este mundo. Nós temos que estarmos unidos a Deus, na pessoa bendita de seu Filho amado Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Vamos aqui para o próximo hino e já já eu volto para trazer a pregação, tá? A respeito do padre que se converteu a Cristo, né? E aí, meu irmão, houve uma mudança total na vida desse padre, né? Glórias a Deus. Já tive dinheiro em meu poder, já tive amigos que partiram, e por uma ou duas vezes me perdi. Eu passei por pontes que eu queimei, em falta destroços aprendi. Há uma coisa que eu nunca perderei. No meio do vale havia silêncio e solidão. O chão era seco, não batia um coração. O que os olhos viam era o fim da esperança. Mas Deus já traçava um plano de mudança, onde o mundo dizia: não tem mais valor. O Senhor falava com voz de amor, no silêncio do vale, na terra sem cor. Deus prepara a vida onde só a dor. Ezequiel ouviu a ordem do céu, falar aos ossos secos pelo poder fiel. E quando a palavra começou a soar, o que era impossível passou a mudar.
Mesmo depois da morte, não te abandona o Deus do céu. Ressuscita ossos secos, toda a casa de Israel. Essa história ainda fala ao nosso coração. Não ficou perdida em outra geração. Quando a fé se cansa e a força se vai, Deus entra no vale, traz vida e traz paz. Se o sonho morreu, se a dor te alcançou, o mesmo Deus do vale, ele nunca mudou. Quem crê na palavra não fica no chão, pois o sopro de Deus traz a ressurreição. Deus não esqueceu seu povo lá no pó, levantou o grande exército do seu povo, teve dó. Suas promessas nunca falham, ele sempre é fiel, está cumprindo suas promessas sobre a casa de Israel. Vale de ossos secos, ressuscita agora. Vale de ossos secos, ressuscita agora. Ouve a palavra do Senhor, vem a carne e os tendões, fica agora de pé um exército de milhões. Vale de ossos secos, ouve a voz do Senhor. Vale de ossos secos, sua esperança renovou. Mesmo depois da morte, não te abandona o Deus do céu. Ressuscita ossos secos, toda a casa de Israel. O guarda de Israel não dorme. Ele está cumprindo Ezequiel 37 em nossos dias. Vale de ossos secos, ressuscita agora. Vale de ossos secos, ressuscita agora. Ouve a palavra do Senhor, vem a carne e os tendões, fica agora de pé um exército de milhões. Vale de ossos secos, ouve a voz do Senhor. Vale de ossos secos, sua esperança renovou. Mesmo depois da morte, não te abandona o Deus do céu. Ressuscita ossos secos, toda a casa de Israel. Ressuscita ossos secos, quem ordena é o Deus do céu. Irmãos, este hino aí aconteceu, né, com o profeta Ezequiel, no capítulo 37, né, e Deus ressuscitou todos aqueles ossos secos, irmãos, e voltaram a falar, voltaram a andar, o corpo ficou normal, né, e aí, meus irmãos, esse é o poder de Deus, né, ele tem um poder de ressurreição, coisas que o outro lado não tem esse poder, irmão, de ressuscitar mortos. E aí, meus irmãos, vamos refletir sobre a nossa salvação que vai acontecer. Aqueles que servem a Deus de verdade, né, irmãos? Nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito, irmãos, senão nós vamos ficar de fora. Temos que observar a palavra do Senhor, né? E ele disse
que assim como foi nos dias de Noé, né? Assim como foram nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. O que aconteceu na época que aconteceu o dilúvio? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Chegou o dilúvio e matou quase todos, né? Escapando só Noé e sua família. Aí ele diz, ó, assim como foram nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem, né? Significa, irmãos, que não serão só 8 que vão ser salvos, né? A quantidade é bem maior. Só que ele está avisando, irmãos, que nós temos que buscar a Deus. Muitos estão buscando só as coisas do mundo e estão esquecendo de Deus. É esse que é o problema, irmãos. E o maior significado disto está nas 10 virgens. O maior significado, irmão, da nossa salvação está nas 10 virgens, porque 5 permaneciam fiéis a Deus, né, em tudo. E as outras não, iam para a igreja, eram virgens também, mas não tinham, irmãos, o óleo. O óleo é a unção de Deus na nossa vida. Nós temos que ter essa unção, irmão. Que unção é essa? É a obediência à palavra do Senhor, irmãos. As nossas orações, que não pode ser também de qualquer jeito. Temos que estarmos ligados nos céus, né? E aquelas 10 virgens, irmãos, só 5 foram salvas. E as outras 5, irmãos, não puderam ser salvas. Porque estavam sem a unção, estavam sem o óleo. Nós temos que ter esse óleo santo na nossa vida, tá, irmãos? Vamos ouvir aqui a pregação, né? Testemunho. E você vai só observar. Aleluia. O padre que se tornou o primeiro pastor evangélico brasileiro. Reportagem de Edson Veiga, publicada pela BBC News Brasil em 13 de janeiro de 2026. Lida por Thomas Papon. Há 160 anos, pela primeira vez, uma pessoa nascida no Brasil se tornava pastor evangélico. Para além desse marco, o pregador presbiteriano José Manuel da Conceição, nascido em 1822, morto em 1873, teve uma biografia e tanto. Foi padre católico, passou a ser hostilizado por sua simpatia com o protestantismo e chamado de padre louco, e morreu em desgraça no dia de Natal. Hoje, Conceição é visto como um símbolo da liberdade de escolha religiosa e a data de sua ordenação como pastor, em 1865, 17 de dezembro, tornou-se o Dia do Pastor Presbiteriano. Mas como essa trajetória incomum de padre católico e pastor evangélico começou? José Manuel da Conceição nasceu em uma família católica da cidade de São Paulo. Seu pai era um imigrante português que ganhava a vida como pedreiro, sua mãe era neta de açorianos. Eles se mudaram para Sorocaba, no interior paulista, quando o futuro pastor tinha apenas 2 anos. O menino cresceu em ambiente de devoção católica, mas um catolicismo popular, baseado em práticas ritualísticas e não em formação teológica mais profunda, conta a BBC News Brasil o teólogo e historiador Gerson Leite de Moraes, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Conceição tinha um tio-avô que era padre, com quem aprendeu a ler e a escrever, cultivando também o desejo de seguir o sacerdócio.
Nos anos 1840, voltou para São Paulo para estudar teologia. Na mesma época, ainda antes de se tornar padre, envolveu-se em atividades católicas na Fazenda Ipanema, área próxima à cidade de Sorocaba, onde funcionava a Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, também chamada de Fundição Ipanema, siderúrgica onde trabalhavam diversos imigrantes europeus. Ali, acabou conhecendo famílias de fé protestante, na maioria ingleses e alemães, e demonstrou ficar impressionado com a maneira como eles se dedicavam à fé aos domingos e como eram ávidos leitores da Bíblia. Ficou muito amigo de um médico dinamarquês que vivia no povoado e com ele aprendeu geografia, história e alemão. Segundo Gerson Leite de Moraes, provavelmente foi nesse momento, no contato com os europeus, que Conceição começou a se aproximar do protestantismo. Mesmo assim, antes da conversão definitiva, Conceição começou a se formar para ser padre. Mas a historiadora e antropóloga Lídice Maier afirma que já durante essa preparação para o sacerdócio, Conceição começou a ter questionamentos sobre algumas doutrinas do catolicismo, como o celibato. O contato com estrangeiros de origem protestante o levou a refletir sobre a vivência da religião no protestantismo, com mais leitura e estudo da Bíblia, contraposta à religiosidade católica existente no Brasil do século XIX, comenta a historiadora, professora na Universidade Lusófona em Lisboa. Em 1845, José Manuel da Conceição foi ordenado padre católico. A igreja decidiu enviá-lo então para Limeira, no interior paulista. Logo ele chamou a atenção por sua postura um tanto heterodoxa. O jovem padre não parecia muito preocupado com o rigor dos rituais e era um grande incentivador da leitura bíblica, praxe então vista como mais comum aos protestantes. Gerson Leite de Moraes conta haver relatos de que certa vez uma paróquia sob comando do padre iria substituir as imagens dos santos e Conceição teria sugerido que as antigas podiam ser quebradas e enterradas, o que foi visto como sinal de desrespeito por católicos mais fervorosos. Passou a ser visto como iconoclasta, aquele que se opõe à veneração de imagens. Na tradição católica, as imagens fazem parte do ambiente religioso, embora se entenda que não se trata de venerá-las, mas sim de utilizá-las como forma de associação às personalidades religiosas que, estas sim, são veneradas. O protestantismo aboliu essa prática e não tem a tradição de representar as figuras consideradas sagradas com imagens. Todo esse quadro fez com que bispos buscassem transferir Conceição como forma de abafar o constrangimento social que ele poderia estar causando para a instituição. Por isso, o padre trabalhou em Piracicaba, Montemor, Taubaté, Ubatuba, Santa Bárbara do Oeste e Brotas, além de Limeira, onde teve 2 passagens. Segundo Lídice Maier, Conceição nunca foi bem visto pela hierarquia católica romana. De acordo com uma publicação datada de 1900 do jornal presbiteriano O Puritano, que circulou no Rio de Janeiro entre 1899 e 1953, portanto após a morte de Conceição, o religioso teria comentado sua inadequação perante o catolicismo. Eu estava destinado ao sacerdócio, mas a leitura da Bíblia e os meus contatos com os protestantes me tornaram um mau candidato e depois um pobre, muito pobre padre católico romano. Todos os outros padres, exceto o bispo, chamavam-me padre protestante, teria dito Conceição. O então padre realmente manteve contato com pastores e leigos protestantes. Alguns emprestavam a ele obras de teologia reformista. Gradualmente, José Manuel da Conceição via que tinha mais afinidade com uma vertente não católica do cristianismo. A essa altura, ele já era chamado pelo povo de padre louco ou de padre protestante. Glórias a Deus, irmãos. Não foi possível, colocar a pregação toda, o testemunho, mas você pode procurar na internet, irmãos, que você vai achar o original, Aí você assiste todo o original
E você vai ver o final também deste padre, né? Mas está na glória, né? Foi salvo. E aí, meus irmãos, a palavra do Senhor é quem diz, né, irmãos, que nós seremos julgados por ela, né? E ele cumpriu a palavra de Deus, né? E está lá no paraíso, na maior mordomia, no maior conforto. O padre foi salvo. Por quê, irmãos? Porque o próprio Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó, a verdade está onde? Está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, é que se nós obedecermos, nós seremos salvos. É pela palavra que nós seremos salvos, porque os livros serão abertos, irmãos, inclusive a Bíblia Sagrada será aberta no juízo final. E toda a humanidade será julgada por esta palavra, porque ela é a verdade, né? Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade, ó, a verdade que está escrita na palavra de Deus. E a vida, ninguém vem ao Pai, ele está dizendo, ó, ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui nós vamos ouvir o último hino, né? E que Deus abençoe a todos vocês com esse testemunho maravilhoso. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ouvir aqui o último hino, irmãos. Um dia, orando, eu disse ao meu Senhor, Tu és o oleiro e eu o barro sou. Moldeia a minha vida, faz como Tu quiseres, faz-me a Tua maneira, faz-me um novo ser. Assim eu não te quero, eu vou te aquebrantar, e num vaso novo eu vou te transformar. Mas nesse processo vou te fazer chorar, porque pelo fogo tu irás passar. Quero um sorriso mesmo na tempestade, quero um louvor e nunca de murmurar. Quero tua confiança quando tudo mudar, e quero que aprendas também a perdoar. Um dia, orando, eu disse ao meu Senhor, Tu és o oleiro e eu o barro sou. Moldeia a minha vida, faz como Tu quiseres, faz-me a Tua maneira, faz-me um novo ser. Assim eu não te quero, eu vou te aquebrantar, e num vaso novo eu vou te transformar. Mas neste processo vou te fazer chorar, porque pelo fogo tu irás passar. Quero um sorriso mesmo na tempestade, quero um louvor e nunca de murmurar. Quero tua confiança quando tudo mudar, e quero que aprendas também a perdoar. E quero que aprendas também a
perdoar.